Pensando nas reformas que estão acontecendo, né, no nosso salão de culto, houve uma proposta no pastoral de nós trabalharmos esse tema em obras, e um subtítulo: Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em você? Espero que sim. E o texto, muito bom: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aqui nenhum de nós pode ficar de alguma forma orgulhoso e dizer: olha, eu já sou uma obra acabada, obra-prima. Não, nós estamos num processo sendo trabalhados, transformados por Deus. E assim, o título da mensagem hoje é Desconstruindo o meu eu. Para edificar alguma coisa nova, muitas vezes precisamos arrancar e tirar aquilo que é velho. Nós moramos durante 5 anos na Água Verde, na rua Amazonas, com uma família, quando nós pastoreávamos a igreja lá. E se vocês forem hoje lá, vocês vão ver que na casa, aqueles que nos visitaram naquela época, tínhamos uma casa bastante boa, ela era muito aconchegante, o pátio era bem grande atrás, lá embaixo tinha uma garagem, era muito seguro para as crianças, porque elas ficavam atrás, tinha um apartamento lá embaixo, a gente às vezes convidava jovens que estudavam de Vitmarsum lá em Curitiba, podiam morar ali, tudo perfeito e maravilhoso. Mas se vocês forem lá hoje, vocês nem reconhecem mais o lugar, porque lá tem um edifício de mais ou menos 5 andares. Aquilo que nós experimentamos naquela casa, e temos lindas lembranças e recordações, aquilo foi uma vez, não é mais. Decidiram que aquilo lá não tinha mais valor, e que o que devia ter valor era o edifício de 5 andares. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram uma retroescavadeira enorme e com uma máquina enorme eles foram e quebraram tudo. Tinha paredes boas, tinha piso bom, tinha inclusive um piso trevo que foi colocado na casa inteira. Quando nós mudamos para lá, foi arrancado tudo e tudo aquilo foi para o lixo. E a gente olha para aquilo e diz: ai, mas dá tanta pena, ainda talvez dava para salvar alguma coisa. Não, tudo teve que ser retirado para dar lugar àquilo que é novo. O nosso salão de culto, nós já celebramos os 60 anos, né, no ano passado, e nos serviu muito bem, mas agora está em reformas outra vez. Quando falamos que precisaríamos tirar todo o forro, arrancar todo o forro fora, fazer toda a fiação, teve gente que disse: mas para que se está tão bom? Teve gente talvez que até disse: dá para mim que eu boto na minha casa. A gente tem uma dificuldade, né, de quebrar aquilo que é, e de arrancar aquilo que nos serviu durante muito tempo, e teve bom. Mas os engenheiros já tinham condenado a rede elétrica, porque ela estava bem perigosa, cada vez temos mais coisas penduradas ali, e os bombeiros não aprovam mais, com esse forro não é anti-chamas. E graças a Deus que nós não tivemos ali uma faísca por parte elétrica, ainda que já saiu fumacinha ali em cima, mas Deus guardou. Porque imaginem só se todo aquele telhado queima, ali tem toneladas e toneladas e toneladas de madeira. Não arrancar aquilo seria um erro grande. Não tirar tudo aquilo que está ruim seria um problema. Lá para frente seria um erro e talvez causaria uma destruição bem grande. E nós somos bons na gambiarra. Mas para tudo mesmo, e se a gente só tirar metade? Só metade da frente, é aquilo que nós vemos, né?
Ou a outra metade a gente deixa lá, economiza um pouco, não dói tanto, e a gente para do velho. Os fios também, alguns fios até poderiam de repente servir, e a gente vai pensando desse jeito, não. Aquilo tudo tem que ser arrancado, aquilo precisa dar lugar ao novo. Não adianta só querer construir, melhorar, o velho precisa dar lugar ao novo, e assim é a nossa vida também. Jesus, no capítulo 8 de Marcos, a partir do 31, ele fala sobre isso. Ele começa algo novo. Nenhum mestre chegou para qualquer um dos seus discípulos ou seguidores e falou dessa maneira. Versículo 31 do capítulo 8. Uma coisa, trouxemos o relógio também, ótimo. Então eu posso dar uma olhadinha ali de vez em quando. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É interessante o que Jesus fala aqui. Talvez causaria vergonha para outros, e ele já começa dizendo: olha, se alguém se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Porque o convite que ele faz é um convite extremamente radical. Ele é um convite para morrer realmente para mim mesmo. Para arrancar aquilo que é velho em mim e que não presta nem como base, nem como alicerce para absolutamente nada. E a base, e a primeira base do cristianismo é a morte. É a morte. 3 versículos antes, ele fala o que aconteceria com ele. Porque o Filho do Homem precisa ser rejeitado, ele precisa sofrer, e ele precisa morrer, mas no 3º dia, ele ressuscitará. A segunda base é a ressurreição, mas a primeira é a morte. Sem morte, não tem o quê? Ressurreição. Sem morte, não tem vida de verdade. E o que Jesus está dizendo é que a nossa velha vida, o nosso velho eu, ele tem que morrer. Por isso ele começa dizendo, quando ele diz: aquele que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Ou seja, não mais o que eu quero, não mais a minha vontade, que é tão forte, que quer tantas coisas. Não, isso não mais. Morrer para a minha vontade. Segundo, ele diz: tome a sua cruz. E aí, não faltam pessoas que dizem: pois é, a minha cruz é o meu marido. A minha cruz é a minha esposa. A minha cruz são os meus filhos. A minha cruz é o meu trabalho. Não. Isso não tem nada a ver com esse texto. Essa não é a cruz da qual Jesus está falando.
Quando naquela época Jesus falou isso, eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Uma pessoa que carregasse a cruz, ele já não tinha mais nenhuma esperança de vida, porque era a pena capital dos romanos. E não foi só Jesus que foi crucificado, muitos outros homens também foram crucificados. E os romanos, dentro da tortura, eles incluíam também o carregar a sua cruz. E essa cruz, qualquer pessoa vendo um outro carregando essa cruz, sabia, esse está indo em direção à morte. Esse não tem mais vida, esse não tem mais chance. E é o que Jesus está dizendo a mesma coisa para nós. Se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos carregar essa cruz. Dia a dia, diz Lucas. Todos os dias. Morrer nesse sentido para nós mesmos. E depois ele fala, siga-me. Siga-me. Agora, ele disse, não a tua vontade, eu morrer e eu seguir a Jesus. Eu tenho a tendência de querer andar na frente, de querer mostrar como é que as coisas devem ser, de que outros eventualmente me sigam, mas Jesus diz não. E não, inclusive a tradução da NVI eu não gosto muito, porque ela diz acompanhar a Jesus. Quando eu acompanho uma pessoa, eu ando ao lado dela. A revista e atualizada, ela diz em pós de mim. Em pós de mim, ou seja, seguindo a Jesus. Quando eu sigo alguém, eu tenho ele o tempo todo na minha frente. Ele é o meu modelo, ele é o meu exemplo para viver. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Me sigam, os olhos postos em mim, eu vou mostrar, eu vou dirigir vocês. É assim que funciona o cristianismo. É muito mais do que a gente dar um meio domingo para Jesus e vir para a igreja. Ou uma noite por semana onde a gente se reúne de repente para uma reunião de jovens, um grupo familiar ou alguma coisa assim. Não, é tudo. É abrir mão do meu conforto, é abrir mão dos meus direitos, é abrir mão das minhas tantas vontades, é abrir mão dos meus planos, é abrir mão inclusive das minhas posses, é abrir mão da minha família. Jesus disse, se alguém não me ama mais do que ao seu pai, a sua mãe, irmãos e irmãs, não pode me seguir. Jesus precisa ser o primeiro, o número 1, e é isso, essa entrega é o que ele está falando. A base da comunhão com Cristo é a morte do meu eu. Lá no Jardim do Éden, o nosso eu se perdeu. Deus nos criou perfeitos. E lá ele se perdeu quando nós, em Adão e Eva, decidimos fazer a nossa vontade. E desde lá, a nossa vontade, fazer a nossa vontade, está incrustado, está encavalado, como às vezes num trator ou numa máquina encavala, mas você não consegue tirar aquilo. Está incrustado, está tão firme ali. Mas Jesus disse, se você quer ser o meu discípulo, é assim. É esse o caminho. É assim que eu vou trabalhando na tua vida. No Éden, eles só pensaram neles, ser como Deus, e não em Deus. Colocaram o foco na sua própria vontade, e desde lá, o que acontece? O nosso eu destrói relacionamentos, casamentos, pessoas. Eu fico muito triste quando eu vejo toda essa propaganda hoje que oferece e que anima mulheres a matarem os seus próprios filhos, dizendo, você tem o direito porque o corpo é teu e você faz o que você achar melhor. É o eu.
sem pensar no outro, sem pensar na criança que não é parte dela, é uma vida separada e com a qual Deus também tem um plano. Vidas muitas vezes destruídas, e é interessante, estava pensando, esses tempos eu vi um vídeo de um acidente de carro, as pessoas estavam ali num sofrimento, dentro do carro, numa dificuldade, mas o que a gente via? Pessoas ali do lado com o quê? Celular, filmando, para ser depois o primeiro para postar alguma coisa. É impressionante onde o mundo chegou. No sofrimento alheio a gente não consegue mais ver o sofrimento. Como Paulo mesmo diz, no fim dos tempos os homens serão amadores de si mesmos. Não vão mais ver o outro. Quantas vezes nós perdemos tanto, nós vamos para um lugar bonito, chegamos num lugar com uma cachoeira, com montanhas bonitas, a primeira coisa que a gente faz é tirar um selfie. E daí postar, e colocar. A gente não consegue nem desfrutar mais as coisas. Mas é isso que está ligado no coração do ser humano. Quando não é um selfie, de repente é tentar mostrar alguma coisa através de um carro, de uma casa, de um bem, de alguma coisa, não sei. O eu, ele é extremamente forte dentro de cada um de nós. E esse eu, ele não quer morrer. Só que esse eu não é bom e esse eu não é santo. No Antigo Testamento, e também partes do Novo, esse eu é o coração. Na Bíblia fala do coração, que é o centro do meu pensar, do meu querer e do meu sentir. Então, ele está falando disso. E vocês conhecem o texto de Jeremias 17, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz? Jeremias está dizendo, em outras palavras, esse coração não tem conserto. Não dá para querer fazer uma reforminha aqui, vamos tentar só arrumar alguma coisinha. Por isso a promessa do Antigo Testamento já é o quê? Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Quando eu me converto a Cristo, aí eu recebo o Espírito Santo, quando eu me converto de verdade a Ele. Me volto a Ele, para deixar a minha vida para trás e para seguir Jesus. E eu, ali, então, recebo o Espírito Santo. Eu recebo como que um novo eu, não mais o velho. E esse novo eu, a Bíblia chama de o homem espiritual. O Novo Testamento chama de homem, o homem espiritual, ou a nova natureza em nós. O velho homem, o velho eu, é o velho homem, é a velha natureza. Então a Bíblia faz uma distinção. Só os que estão realmente em Cristo e nasceram de novo, têm esse novo dentro dele, um novo coração. 1 Pedro 1,4, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Está falando, existe a natureza divina, esse novo eu, ele está ligado com Cristo, com essa nova natureza que eu tenho. E só assim eu vou poder vencer as corrupções e todo tipo de coisas que existe no mundo. Só que o velho eu continua lá. E quantos de nós estamos lutando? 10, 20, 30, 40 anos e a gente nem sabe quem que na verdade está ganhando. Tanto tempo vivendo a minha vida de crente, mas eu continuo tão fracassado na proposta de Jesus, ou no que Jesus nos diz que devemos fazer, em negar a mim mesmo, segui-lo, abrir mão de tantas coisas que eu não consigo abrir, e os pecados com os quais eu continuo lutando e não consigo vencer. Esse eu, ele é muito forte. E só tem um jeito de vencer esse eu.
Só tem um jeito de nós vencermos esse velho. E não é nem por nós, é por Cristo. Só Ele. Talvez muitos de vocês já leram Romanos 7 e tiveram certa dificuldade com isso, porque Paulo, em Romanos capítulo 7, ele fala de uma batalha dentro dele. Capítulo 7, a partir do versículo 7, só que eu não vou ler todos esses versículos, mas Paulo diz assim, ele diz, e se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa, versículo 16, 17, nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Temos uma pessoa crente, interessante, Paulo fala eu, ele menciona esse pronome pessoal 40 vezes, só nesse texto, em diferentes formas, né? Eu faço, e de outras maneiras, como a gente encontra no texto. Mas o que a gente percebe aqui é que ele está lutando, mas não está vencendo. Eu luto, eu tento, eu faço, mas eu não consigo realizar o que eu sei que está certo. E é seguir o que a palavra diz, seguir o que Jesus nos diz. E ele continua, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Tem que cuidar um pouquinho com isso e dizer, posso pecar, eu não estou pecando, quem está pecando é o pecado que está dentro de mim. Não, eu sou responsável, sim. E no fim ele chega ali e diz no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E quantos de nós, de alguma forma, sentimos essa mesma luta? E essa mesma dificuldade, tão pouca vitória, mas queremos ser vitoriosos. Nós sabemos, e ouvimos testemunhos, e de repente nos animamos de novo, e de repente a coisa não vai. Se nós olharmos aqui, o que é que nós vemos? Nós vemos que essa pessoa está procurando a santidade pelas próprias forças, tentando ser santo por si mesmo, eu fazendo toda a força para vencer aquilo que não é bom na minha vida. O foco está no lugar errado, o foco está no pecado que eu não quero cometer, e o foco, ele precisa mudar, senão não vai haver vitória nunca. E qual é o foco? Versículo 23, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo não termina ali no fracasso, ele vai adiante e diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Parece e é complicado. Mas o que Paulo está dizendo, em primeiro lugar aqui, Jesus veio para fazer essa diferença. Para fazer aquilo que eu não consigo fazer. Existe uma lei muito forte no meu eu, é assim que eu vivo. Mas isso mudou. Existe uma lei aqui agora, se eu pegar e jogar esse copo com água para cima, o que acontece? Ele vai descer de novo e vai molhar um monte. Que nós temos é a lei da gravidade. Mas, se eu pegar uma pomba, se eu pegar um pássaro agora e jogar ele para cima, o que acontece? Ele sai voando, porque ele tem vida. E é isso que Paulo diz. Diz, vocês estão tão concentrados naquela força, e vocês nunca vão vencer ela. Vocês precisam se voltar àquilo que Deus fez em vocês. Vocês precisam ver o que Deus já fez em vocês e viver a partir do poder do Espírito Santo e focados em Cristo.
Semana passada o pastor Luciano pregou sobre isso e, de certa forma, é daquilo que ele pregou. Creio que Deus quer nos ensinar. E eu sinto muito que na minha vida, durante muito tempo, eu não entendi isso. E durante muito tempo na minha vida, eu lutei aqui, anos e anos, o capítulo 7 de Romanos. Essa batalha. E sempre envergonhado diante de Deus. Será que eu ainda tenho alguma chance? Capítulo 6 de Romanos. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Interessante o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que no momento em que eu recebi aquilo que Jesus fez por mim, entreguei a minha vida para Ele, e Ele fala, e você foi batizado? Jesus não levou somente os teus pecados, mas Jesus levou a tua natureza pecaminosa também. A morte, você morreu com Cristo. Vida identificada. Cristo se identificou conosco quando Ele se tornou homem e foi para a cruz em nosso lugar. Agora, eu me identifico também com Ele na sua morte. Quem precisa morrer? O meu eu. Ele não precisa, diz que Ele já, o quê? Morreu. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O que ele está dizendo é isso, no momento em que eu recebi a Cristo, eu recebi esse benefício também de que a minha velha natureza, ela está morta, e eu estou morto para o pecado. Por isso Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já não vivo eu morri. E ele se concentra no quê? Na vida nova, naquilo que Deus quer. E isso faz toda a diferença. Para onde é que eu olho? Para onde é que eu estou me concentrando? Eis um pouquinho adiante, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ele está falando que isso aqui já aconteceu, como? Pela fé. Se eu coloco a minha fé em Jesus, isso já... Ele não morreu só pelos meus pecados, mas Ele morreu para me livrar dessa força, dessa natureza maligna, para que eu possa viver a nova vida, a nova natureza que Ele colocou em mim. Fui crucificado com Cristo, assim não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso faz toda a diferença na minha vida prática. Eu posso levantar de manhã cedo e já levanto pensando no quê? Tudo isso aqui, esse dia está esperando tudo isso aqui de mim, ou pessoas estão esperando isso de mim, e eu já começo meio que murmurando. Quem está murmurando é o meu velho homem, é o meu velho eu. Aí eu vou para a cozinha, poxa, hoje não tem nem ovos no prato. Ou faltou a marmelada, ou faltou o mel, e aí a gente já fica assim. Aí já começa com a esposa, diz, pois é, você não lembrou de comprar ovos? E aí começa aquela crise. O que é? Poderia ser tão diferente. Eu levantar com meu novo homem, e eu levanto e começo dizendo, obrigado, Senhor, que o Senhor me fez acordar, porque eu podia estar morto. E se o Senhor me fez acordar, é porque o Senhor tem um plano. Vá na minha frente, eu quero seguir o Senhor. Me ajude a fazer a tua vontade. Hoje, em todo momento.
E aí eu sento na mesa, não é porque eu amanheci assim que os ovos estão ali. Não, os ovos não estão. A esposa não comprou os ovos. Mas, tem pão? Tem. Estou agradecido pelo pão. Tem manteiga? Tem. Estou agradecido pela manteiga. E assim, eu vou caminhando nesse novo dia com Cristo. Contei para o nosso grupo de quarta-feira, eu falei esses dias, eu fui para Curitiba fazendo esse teste. Dirigindo, e eu tenho, o meu eu, ele se manifesta muito forte na hora que eu estou no trânsito. E eu falei, eu vou sair daqui com o meu eu morto. E que Cristo esteja comigo no volante. Foi a viagem mais gostosa e mais tranquila que eu fiz nos últimos anos para Curitiba. Teve caminhão tombado, teve 2 caminhões, fiquei preso, não pude ir, chegamos atrasados no compromisso e tudo. Mas como é bom quando não se dá lugar para o velho homem e a velha vida. Mas a marcha dele está tão engatada lá, ele não quer soltar, ele sempre quer subir. Alguém te fecha, me fecharam, passaram na minha frente. E tem tanta coisa que acontece no trânsito. Não, Cristo. Mais de uma pessoa já me disse, Dietmar, a vida cristã é muito difícil. É muito complicada. Não é. A vida cristã se resume em algumas letras e uma palavra só. Qual é? Cristo. Cristo. E Cristo. Se eu viver Cristo, respirar Cristo, segui-lo, eu vou ter a vida maravilhosa. Como ele mesmo disse, eu vou ganhar a vida e a vida de verdade. Inclusive as minhas boas intenções. Muitas vezes tenho a boa intenção de repente, ajudar uma pessoa, até declarar cura sobre uma outra pessoa, porque sempre a enfermidade para nós sempre é muito ruim. E ótimo, precisamos orar e podemos. Mas é a intenção de Deus naquele momento. Eu li o texto de Jesus falando que ele teria que ir para a cruz, ele teria que ser morto. Pedro teve a melhor intenção aqui quando chegou para Jesus e disse, Jesus, de jeito nenhum, isso não vai te ocorrer, você está com depressão, você está com alguma coisa, mas olha, você nunca mais fale uma coisa dessas. E Jesus diz para ele o quê? Para esse homem tão bem intencionado, que quer fazer o melhor, que está querendo proteger o amigo. Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. O que ele está? Ele está vivendo a partir do seu velho eu. Da perspectiva do seu velho eu. Depois também, quando ele fala que todo mundo pode abandonar Jesus, mas ele não vai abandonar, vivendo o seu eu. Depois lá no jardim ele quer matar o Malcolm, para proteger a Jesus, tudo com base no eu, cheio de boas intenções. Para ver como é, eu posso até pensar em fazer coisas boas, mas se isso não for permeado por Cristo e a nova natureza, aquilo pode não ser bom se passar. E a gente vai errar muitas vezes. A gente muitas vezes não vai se negar quando nós deveríamos. Não vamos tomar a cruz, mas não, nós já morremos para isso. E é isso que nós precisamos estar dizendo. Também com relação aos meus pecados. E faz uma diferença muito grande, como aqui em Romanos capítulo 7, quando eu tento lutar contra o pecado. José no Egito, ele é um bom exemplo. Ainda que ele viveu no Antigo Testamento, mas José é um tipo de Cristo. Ele é um escravo, e ali, todos conhecemos a história. A mulher do patrão coloca os olhos nele. E ela podia pedir qualquer coisa para ele. Ela podia dizer, olha, limpa o piso, lava a louça, descasque batata, tudo ele faria. Mas ela quis ter relações sexuais com ele. E aí nós vemos, o que ele faz? Ele tira os olhos daquela mulher, ele tira os olhos daquela tentação que ele está sofrendo, e coloca os seus olhos em Deus. Tanto que ele diz, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que ele está fazendo?
ele não está colocando o foco ali naquela tentação e naquele lugar, ele já está colocando o foco em Deus. E ele sai correndo, e ele vence, e ele não se suja. Quando o pecado bate na porta, o pecado, o quê? Do orgulho, o pecado da ganância, o pecado da inveja, o pecado da sensualidade. Você tem que dizer para o pecado, e você pode dizer se você é uma nova criatura em Cristo: eu já morri para isso. Jesus já me levou para a cruz ali, eu não preciso mais disso. E você se focar em Cristo, que vai te dar a força e a fortaleza. Colossenses capítulo 3, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder para me sustentar. Mas eu preciso voltar o meu foco realmente em Cristo. Não adianta você só quebrar o teu celular. Você só quebrar o teu computador porque você está olhando coisas pornográficas. Você tem que se voltar a quem? A Cristo. E com relação a minhas preferências que eu tenho. O meu eu, ele está cheio de preferências. Primeiro, o sapato que eu uso, a calça, minha camisa, minha maneira de pentear. Tudo isso são preferências que eu tenho. De repente, o carro que eu estou dirigindo, a casa que eu estou construindo, as panelas que estamos comprando, tudo isso são preferências e está ok. Não tem problemas com a preferência. Mas existem determinadas questões onde as preferências, sobretudo quando nós precisamos nos relacionar com a outra parte para vivermos bem, eu preciso analisar as minhas preferências. Porque a minha preferência é levantar de manhã cedo e ter um banquete. É chegar em casa ao meio-dia e ter outro banquete. E depois outro. Mas a minha esposa não é minha escrava. Ela é minha esposa. Então, eu preciso também ali estar analisando a minha conduta e a minha maneira de viver com base, de repente, no outro. Ou daquilo que Cristo realmente quer de mim. E nós também, como igreja, não podemos de aplicar isso. Nós temos preferências como igreja. E nós temos, inclusive, preferências de acordo com as idades na qual nós nos encontramos. Nenhum de nós está louco para terminar o culto aqui e brincar no parquinho. Já acabou. As crianças estão só esperando para poder terminar e brincar no parquinho. As preferências, sim, são outras. Mas nós temos preferências. Existem aqueles que não gostam dos bancos. Não, precisamos colocar cadeiras na igreja. Isso sim. Existe aquele que gosta do púlpito de madeira. E o outro gosta do púlpito de acrílico. E o outro nem gosta de púlpito. A cor, eu gosto daquela. Como é que foram pintar desse jeito? E eu não gosto de português. Eu não gosto de alemão. E a gente vai e vai. Eu não gosto de hinos. Se é para cantar hino na igreja, eu não gosto de hinos. Se é para cantar corinho na igreja, eu não canto. E assim a gente vai. Agora eu pergunto, essas preferências, elas têm a ver com a vida em Cristo? Ou elas têm a ver com o meu velho homem? Com aquilo que eu sempre estive acostumado, aquilo que eu gosto e aquilo que eu acho. E isso é importante. Nós sempre vamos criar problemas e conflitos, muitas vezes inúteis, quando nós procuramos o nosso. Por isso o nosso precisa morrer. E por isso, nós aqui estamos conversando também como igreja, com relação à questão do culto em alemão e o culto em português. E eu tenho dito na reunião que nós tivemos no sábado há 2 semanas, eu digo, de repente, Deus, não sei, está mudando a minha vida, o meu ser,
E não é que eu não gosto do alemão, eu gosto do alemão, falo alemão, não tem problema nenhum. E gosto do português também, gosto de hinos, gosto de cânticos, corinhos e tudo isso. Mas eu digo, será que está certo nós termos os vovôs e as vovós num culto totalmente separado e os filhos e os netos num outro culto? Por causa das nossas preferências? Por causa daquilo que nós achamos e nós queremos? Será que Jesus diria, isso está certo? Ou ele diria, isso está errado? Uma marca da igreja é a unidade. É a unidade. Sempre que eu procuro o meu, nós vamos nos distanciar. Mas quando nós procuramos o que é de Cristo, nós vamos nos unindo, e vocês conhecem, nos casamentos já fizeram o triângulo tantas vezes, e é a realidade. Quanto mais nós procurarmos o que é de Cristo para essa igreja, mais essa igreja vai ser uma igreja bonita, uma igreja saudável, uma igreja gostosa de participar, uma igreja que alcança outras pessoas, uma igreja que discipula outras pessoas, igreja onde a geração mais velha ora pela mais jovem, apoia a mais jovem, está lá junto da mais jovem. A geração mais jovem, ela vai de encontro à mais velha nas necessidades dos mais velhos, que também têm necessidades. Quantos mais velhos estão esperando visita? Eles estão cansados já de ver a cara, de repente, de um ou de dois. E os mais jovens? Onde é que estão? Esse ir de encontro. E Jesus, ele planejou que a igreja dele fosse uma igreja unida. E nós somos uma igreja, nós nos chamamos uma igreja. Por que não nos reunirmos no momento de culto como igreja? Depois tem grupo de jovens, tem grupo de senhoras, ok, mas uma reunião onde nós podemos realmente estar juntos, nos aproximando mais uns dos outros, nos alegrando com o que Deus está fazendo na vida uns dos outros. É verdade, não é fácil, custa. Talvez para um mais do que para o outro. Mas Jesus está dizendo o quê? Preciso morrer para as minhas vontades, para aquilo que eu quero. E na verdade, eu já morri. Por que eu levanto isso de novo? Porque ser igreja é muito mais do que falar um idioma ou outro. E se eu perguntasse aqui, a minha esposa, ela preferia ter o culto em espanhol. Porque o dela é espanhol. E é mais do que nós termos um púlpito assim, ou assado, ou a pintura e tudo mais. É o ser sal e luz, bênção um para o outro, e ganharmos esse mundo para Jesus. É isso. E é isso que Deus está procurando fazer nas nossas vidas. Essa obra, que nós possamos reconhecer o que Ele quer fazer conosco. Ele quer usar essa igreja muito mais do que Ele tem usado até agora. Mas nesse sentido, eu também preciso avaliar essas maneiras. E também as minhas limitações, é meu último ponto aqui também. Tantas vezes nós agimos pela carne quanto às limitações. Eu não consigo orar em público. Eu não consigo evangelizar. Eu nunca conseguiria discipular uma outra pessoa. Quantas vezes, como pastor, a gente precisava de alguém para um determinado ministério. Não, eu não consigo. Será que esse não, eu não consigo, não vem também a partir desse meu antigo eu? Onde eu me vejo dessa maneira, mas eu sou uma nova criatura. Eu não vivo mais a partir disso. Quando Deus chamou Moisés, tem uma história maravilhosa. Moisés 5 vezes falou, eu não consigo. E depois disse, chama um outro. Deu todas as desculpas possíveis. Eu não sei falar, eu não sei nada. O que ele estava dizendo? A partir do seu eu. E aí Deus disse, Moisés, eu vou contigo. Sou eu que vou fazer a diferença. Não é você. Você vai ser só um instrumento na minha mão.
E Moisés foi. E nós sabemos que ele se transformou, depois de Jesus, no maior libertador de Israel. Então, a nossa perspectiva com relação ao dia a dia, ao pecado, às minhas preferências, às minhas limitações, elas precisam ceder lugar. Ceder lugar para aquilo que Deus quer fazer. E nenhum de nós consegue nem sequer imaginar o que Deus quer e pode fazer na nossa vida. E você pode ter os cabelos branquinhos. Eu digo, Deus tem muito mais ainda, porque Ele não concluiu. Ele está contigo e comigo em obras. Jesus disse em João 12, eu termino, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Que promessa tão linda, que promessa tão linda. Mas Jesus, de novo, ele diz, se essa semente não morrer, e cada um de nós é essa semente, se não morrermos para o nosso, não vai dar. Por isso, viva a partir do que Cristo conquistou para você através da ressurreição, do novo, e não a partir do velho. E você vai ver que quando você sair daqui, pensar dessa maneira e viver dessa maneira, a tua vida vai sendo transformada de uma maneira maravilhosa. Vamos levantar e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela tua maravilhosa obra na cruz. Logo, logo vamos estar celebrando a ceia e nós realmente nos alegramos, Senhor, por determinadas verdades que talvez são novas para um e para outro. Mas nós não podemos e não precisamos mais viver como cativos do velho. Porque o Senhor morreu e levou tudo isso. Muito, muito obrigado, porque a tua obra na cruz, Senhor Jesus, é tão abrangente. Ela é tão grande. E muito mais do que só me levar ao céu, que já é algo maravilhoso, mas de viver uma vida aqui que glorifica o teu nome. Uma vida onde cada um de nós é sal e luz, como o Senhor planejou. Que o Senhor nos abençoe ao refletirmos sobre o que ouvimos na semana passada, também hoje de novo, sobre essa verdade que aconteceu. Mortos em Cristo Jesus, ressuscitados em Cristo Jesus para uma nova vida.